Olá pessoal, boa noite. Iniciando aqui a live O Eu Ilusório. Como sempre, no início das minhas transmissões, eu costumo fazer uma interação com vocês no sentido de chegarmos juntos, né, a esta transmissão. Então eu vou convidá-los para que você comece a se conectar com o seu propósito aqui, a motivação de você estar aqui participando dessa transmissão. Olá, Temis, boa noite, tudo bem? Então vamos iniciar aqui a nossa conexão. Meu convite é para que você feche os olhos, comece a entrar em contato com você mesmo, sentindo o seu corpo, sentindo o local, a cadeira, a poltrona que você está apoiado, sentindo o apoio dos pés, levando a atenção para a sua respiração. Enquanto você respira, também você vai se conectando com a sua motivação de estar aqui nesta noite para o nosso bate-papo Eu Ilusório. Sentindo-se presente neste bate-papo e conectado a tudo aquilo que eu trouxer. E conectado, acima de tudo, a você mesmo, tendo a sua experiência a partir de você. Vai expandindo a sua atenção para todo o seu corpo, para o espaço, percebendo temperatura, luminosidade e sons, percebendo a minha voz. E ao seu tempo, você pode abrir os olhos e vamos dar início ao nosso bate-papo aqui. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui falando da origem de tudo isso, desse eu ilusório, como é que ele aparece em nós. Vamos lá. A palavra eu traz um erro profundo ou uma verdade profunda. Depende da maneira como eu olho para isso. Enquanto estrutura da nossa palavra, nós começamos a nos identificar com coisas que muitas vezes nós identificamos apenas a partir da palavra. Por exemplo, quando eu olho para um pássaro, para uma pedra ou mesmo para uma pessoa, essa palavra que eu uso para identificar é uma palavra extremamente rasa. Não identifica na profundidade, apenas ela se parece com um rótulo que nós colocamos naquilo que nós estamos vendo na nossa frente. E com o ser humano isso não é diferente. E quando eu começo a usar esses termos, estes rótulos, é apenas a ponta do iceberg que eu estou apresentando como um nome. O ser humano também não é diferente disso. Quando eu falo você ou eu estou apenas mostrando a pontinha do iceberg. Vamos entender melhor isso. Por exemplo, os artistas plásticos, os pintores, vou pegar aqui como exemplo Van Gogh.
Van Gogh tem um quadro famoso que é a cadeira. E quando ele foi para pintar essa cadeira, ele não olhou apenas para a cadeira velha que estava na sua frente. Ele começou a admirar, ter um olhar para essa cadeira para entender o que era aquilo à sua frente. A partir desta verdadeira conexão com essa cadeira, ele senta-se e começa a pintar esse quadro, dentro da sua visão. Claro que ali não tinha apenas representado uma cadeira. Ali estava apresentado toda uma essência que aquela cadeira representava a partir do olhar de Van Gogh. E não é à toa que hoje esse quadro, que se olharmos de maneira direta e sem nenhuma conexão, era uma cadeira. Só que para ele não. E ele conseguiu, através da sua arte, através da tela, mostrar exatamente o valor desta obra, que hoje vale milhões. Então o que acontece? Quando eu olho para um objeto, eu apenas encubro a verdadeira realidade deste objeto. Quando nós, ao invés de usar palavras, nós vamos conseguir sentir a sensação, a percepção do que aquilo me traz, eu vou começar a entender exatamente o que é aquilo na minha frente, aquele objeto. Como exemplo, vou usar aqui uma flor. Se você pega uma flor na sua mão e você começa a olhar para esta flor, sem tentar explicá-la, apenas contemplando essa flor que você tem nas suas mãos, você vai chegar a um nível muito mais profundo de entendimento do que aquela flor representa, na sua essência verdadeira. E não apenas rotulando o objeto que eu vejo. Pego a flor, aprecio a flor e deixo essa flor ir. E aí eu sinto uma sensação, um prazer no corpo pelo contato que eu tive com aquela flor. E deixo ir. Não me prendo nos pensamentos a ela. Não diferente disso, acontece quando eu vejo um pássaro e observo na beleza total desta ave, ou quando eu olho para o ser humano e também consigo olhar a profundidade que esse ser representa aqui na minha frente. Não apenas rotulando. Eu costumo dizer em todos os cursos que eu dou que as palavras são muito pobres, o vocabulário é muito pobre quando se fala de exprimir algumas coisas. E é a isso que eu me refiro. Através das palavras, das simples palavras, nós não conseguimos transmitir exatamente o que é tudo aquilo representa. A flor, o pássaro, a pedra e o ser humano. As palavras são apenas sons, que se resumem a 5 vogais inicialmente. Os sons que nós produzimos iniciam-se pelas 5 vogais. E as consoantes são apenas a pressão do ar nas nossas cordas vocais que faz com que nós consigamos emitir sons e formar as palavras. É apenas isso. Vamos pegar como exemplo aqui uma criança. Quando essa criança começa a se identificar, quem ela é, a identidade que essa criança é. Primeiro, ela começa a observar os pais falarem com ela. E a partir daí, ela começa a perceber que através dos sons vocais, eles atribuem um nome para ela, trazem uma identidade para essa criança. Então começam a chamá-lo de Pedro ou de Ana,
E a criança começa a observar isso e começa a se identificar com o seu nome. E todos nós já percebemos, já tivemos a experiência de ver as crianças pequenas, quando começam a falar, elas se referem a elas mesmas na terceira pessoa. Por exemplo, o Pedro quer comer, o Pedro está com fome. A Ana, a menininha Ana, ela diz: a Ana está com sono, se referindo a ela na terceira pessoa. Mostrando que ela é mais do que aquilo que se apresenta. Ela tem todo um contexto por trás disso. E ela se refere a ela na terceira pessoa. À medida que essa criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, além do eu, ela também começa a aprender o meu, a minha, os objetos, os brinquedos que são meus, e ela também passa a ter identificação com o meu brinquedo, a minha boneca, o meu carrinho. Quando, em algum momento da vida, esse brinquedo se quebra, ou esse brinquedo se perde, essa criança vai entrar em desespero, vai chorar muito. E não é apenas porque ela perdeu ou tiraram o brinquedo dela. É porque ela já tem uma identificação com esse brinquedo. Esse meu carrinho, esta minha boneca, ela começa a entender como parte dela, ela se identifica com aquilo como se fosse também um prolongamento dela, como se fosse ela também. E na hora que ela perde isso, ela está perdendo uma parte dela, estão tirando uma parte dela. Interessante isso, né? E durante toda a nossa vida, nós começamos a nos identificar com algumas coisas. Por exemplo, uma das primeiras identificações é com a nossa nacionalidade. Sou brasileiro e me identifico com isso. Depois com a religião. Sou budista, sou católico. E com a profissão. Sou médico, sou coach, sou treinador, sou professor. E começo a estender mais essa minha identificação com os bens que eu adquiro. E também com a minha parte da personalidade. Começo a me identificar, inclusive com a minha personalidade. Identifico com bens materiais, com o meu corpo, com a minha personalidade. E depois, logo em seguida, eu começo a ter uma identificação com os papéis que eu desenvolvo dentro da sociedade. Como se fosse também a minha identidade. É assim ou não? Aí eu começo a assumir o papel de pai, de mãe, de filho, de marido. E o tudo passa a fazer parte de quem eu sou, da minha identidade. Será que é assim mesmo com a gente, pessoal? Tudo começando lá pelas palavras que nós começamos a usar e o mau entendimento da palavra eu. Uma das grandes questões é a nossa identificação material, com os bens, com as coisas que eu adquiro. Isso é tão real e tão verdadeiro que a publicidade usa exatamente desse artifício para que nós compremos tudo aquilo que eles nos oferecem. O carro, o apartamento, as roupas que eu uso. Não raro os publicitários associam as roupas, as joias, os calçados a personalidades de destaque nos meios de comunicação. Não é assim que acontece?
É exatamente assim que acontece. Eu uso os artifícios que eu sei que eu vou chegar no meu consumidor, da identidade dele. As grifes fortemente usam isso, vendendo para você uma identidade que você vai associar a um seu ídolo, um formador de opinião, uma pessoa pública que você admira, um jogador de futebol. Ele começa a apresentar algumas roupas e vai levando você, vai te conduzindo para que você passe a entender que ao adquirir aquela peça, aquela roupa, aquele carro, você vai ficar igual. Então você vai estar fazendo o quê? Ao adquirir uma grife, você estará comprando a sua identidade. Acreditando que ao usar aquela roupa, ao ter aquela bike, aquela moto, aquele carro, eu sou aquilo também. E passa a fazer parte de mim, da minha identidade. Todo bem material que eu tenho. Tentar encontrar, por meio dos bens materiais, a nossa identidade, quem eu sou de verdade, torna-se muito efêmero, muito passageiro. Por isso que quando a gente compra um carro novo, a gente cria uma expectativa, um sonho, e eu vou e compro, e dali a pouco isso já passa, isso acaba. E continua esse vazio de busca de quem eu sou de verdade. Porque eu continuo atribuindo a minha identidade aos bens materiais que eu adquiro. É assim ou não? Com todos nós acontece isso, em momentos distintos da nossa vida. Não bastasse isso, tem pessoas que tentam preencher toda a sua vida através de aquisições de bens materiais. E aí fica fácil de a gente começar a entender o porquê hoje a nossa sociedade é tão consumista. A publicidade se aproveita, né? Sabem que todos nós somos assim, que nós acreditamos que ao adquirir coisas nós nos tornamos aquela coisa, ou aquela coisa passa a ser uma extensão nossa. E aí a coisa se perde por aí. Uma boa prática é eu começar a ter uma observação honesta sobre mim mesmo, sobre o uso dessa palavra quando eu me refiro a meu e minha, o meu carro, a minha casa. Quando eu consigo ter uma sincera e honesta auto-observação sobre mim, sobre meus comportamentos, com relação às minhas aquisições, os meus e as minhas, eu consigo começar a desenvolver um caminho e perceber o quanto os bens materiais que eu adquiro, eu entendo como sou eu também. E se eu não os ter, eu me descaracterizo, eu perco parte, ou perco a minha identidade. E não há nada de errado em eu adquirir bens, eu adquirir grife, eu adquirir celulares de última geração, carros de última geração, nada de errado. Isso faz parte da vida. Eu só preciso ter essa observação honesta de mim mesmo, do quanto eu adquirir essas coisas, eu estou acreditando que sou eu, que eu estou melhorando a minha identidade através destas aquisições. Quando eu conseguir ter
uma verdadeira autoobservação e perceber, eu começo o meu desenvolvimento. É aceitar o quanto o meu eu está iludido com as coisas que eu digo que eu sou e que eu tenho. Uma dica bem legal é eu começar a perceber se quando eu tenho um carro melhor, se na hora que eu adquiro uma casa ou uma roupa de grife, eu me sinto superior. Eu me sinto superior ao outro, ou superior a mim mesmo, eu estou me superando. Isso não é bacana. Isso vai reafirmar que eu só serei eu a partir das minhas aquisições materiais. Ou, através dessa autoobservação, eu começar a perceber que eu fico me comparando aos outros, porque olha, o outro tem o carro, um Mercedes, uma BMW. Ele é mais do que eu. Eu também preciso ter um para me equiparar a ele. Aí é que é o pulo do gato. Na contrapartida, se eu não adquirir o bem para eu ficar equiparado ao meu amigo, ao meu irmão, eu vou me sentir inferior a ele. Eu vou me sentir inferior às demais pessoas. Por quê? Porque eu não estou no mesmo nível que ele. Eu olho ele através das suas conquistas materiais. Não estou olhando ele na essência. Lembra a história da flor? Pego a flor, observo, contemplo, deixo ir. Tenho uma sensação de plenitude no momento que eu consigo fazer isso. Foi a mesma sensação quando Van Gogh pintou a cadeira. Uma sensação de conseguir sentir lá dentro o que representa aquele objeto ou aquela coisa ali na minha frente. Agora, enquanto eu estiver precisando de todos esses materiais, esses bens externos, para que eu me sinta o eu, a minha verdadeira identidade, não vai funcionar. Não é assim que funciona. E esse é o eu, o erro do eu que as palavras nos trazem. Nós poderemos sim ter todos esses bens que eu citei. Posso sim ter o carro, a casa parecida com o meu irmão, o meu amigo, desde que não faça diferença eu ter ou não ter esses bens materiais. Não são extensão de mim. Parecido com a criança que quando perde, chora. O que será que acontece com nós, hoje adultos, quando nós perdemos alguma coisa? E aí é que gera esse medo, esse olhar, né, de medo, de querer se planejar tanto. O medo de perder. Eu acho que eu estou me perdendo quando eu vou perder meu carro. Muitas vezes nas grandes perdas, e talvez nas guerras, né? Se a gente olha para essas guerras que estão acontecendo, talvez a pessoa que perde tudo, de um minuto para o outro cai uma bomba e perde casa, perde familiares, tudo aquilo que construiu. E aqui no Brasil, né, em São Paulo, acontece muito isso. Vem uma enchente e carrega tudo, Brumadinho. Aí a pessoa, de repente, se vê sem nada. Muitas vezes, é nesse momento que a pessoa desperta para o seu eu real. Quem sou eu aqui de verdade? Eu continuo sendo eu,
tendo a minha identidade, mesmo depois que eu perdi tudo que eu tinha conseguido durante a minha vida até agora. Nós não estamos preparados para isso. Não desta maneira. Mas a gente percebe que isso é real e isso acontece quando a pessoa é pega de surpresa desta maneira. É lindo de observar isso. Ali é a real identidade dessa pessoa. Perdeu tudo e continua ali, disposta a reconstruir uma vida, não presa àquilo que já se foi. Eu vou contar aqui uma passagem que o Eckhart Tolle menciona em algum dos seus livros. E ele costuma contar essa história dizendo assim, a história do anel perdido. Isso vai ilustrar um pouco isso que eu acabei de, vai complementar este meu pensamento. Uma mulher, uma professora de cerca de uns 40 anos, estava gravemente enferma, em estado terminal. E ele prestava assistência espiritual para ela. E visitava essa professora semanalmente, tentando mostrar algumas coisas relativas à identidade, de quem ela é de verdade, de quem é essa pessoa que estava sentada ali na frente dele. Em uma dessas visitas ele chega e ela está transtornada, o recebe de forma transtornada. E ele pergunta para ela o que foi que aconteceu. Ela fala, um anel que é a herança da minha mãe, um anel de brilhante, maravilhoso, que eu usei durante a minha vida toda, e agora eu não posso usar porque eu estou muito inchada, e esse anel desapareceu. Esse anel desapareceu da minha casa. E ele só olha para ela e continua ouvindo. E ela diz, eu tenho certeza que é a minha dama de companhia que roubou esse anel de mim. E ele continua olhando para ela. E ela conclui a história muito amargurada e, inclusive, espiritualmente muito decaída, apesar dos trabalhos que ele vinha fazendo com ela. E aí, ele faz algumas perguntas para ela. E ele diz para ela assim, você compreende que em algum momento da sua vida você vai ter que abandonar este anel? E que esse momento pode estar muito próximo? E aí ele pergunta para ela também, quanto tempo você precisa para se desvencilhar desse seu apego a este anel? E uma outra pergunta que ele faz para ela é assim, você está se sentindo inferior porque você perdeu esse anel? A pessoa que você é tornou-se menor ou diminuída pela perda deste anel? E ele deu um tempo para que ela assimilasse essas perguntas. E ele disse para ela, se você quiser me responder, se não, nem é preciso. Depois de uma longa pausa, ela se volta para ele e diz, quando você perguntou, a primeira pergunta, se eu estava preparada para me desapegar deste anel, e que isso pode estar mais próximo do que eu imagino, eu senti muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. Porque a parte de mim representava algo muito grande para mim. Mas, no momento que você me perguntou se eu ia me sentir inferior quando isso acontecesse, eu comecei a perceber algumas coisas em mim
que não era isso, não era o anel que me faria superior ou inferior. E me levou a questionar a minha atual situação. Eu não posso me sentir diminuída pela perda do anel. Então ela conseguiu entender através daquilo que Eckhart Tolle disse para ela. Que o anel não fazia parte da identidade dela. Ela era muito maior do que tudo aquilo. Passou algum tempo, um espaço de tempo, e ela morreu. E aí a família foi até a casa dela para arrumar as coisas, esvaziar a casa. Chegando no armário do banheiro, o anel estava lá. Não cabe a nós julgar se realmente ele tinha sido roubado e a pessoa, ao ver o desespero dela, devolveu, ou ela mesma talvez tenha esquecido o anel lá. Tudo isso é porque nós pensamos em quem nós somos. Nós não sentimos. O eu sou, o nosso ser, tem que ser sentido e não pensado. Esse pensar, associar a nossa identidade aos bens, às nossas aquisições, às grifes, isso é ego. O ego conhece isso. Nosso eu sou, nosso ser, a nossa essência, não reconhece isso. Então, mais uma vez, o quanto a palavra eu pode ser maravilhosa ou não. Depende da forma como eu olho para isso. Ela pode ser uma boa identidade para mim, o eu. Se eu conseguir me conectar a quem eu sou de verdade, independente daquilo que eu possa adquirir, e as minhas aquisições, mais uma vez, nada de errado, faz parte. Eu não posso achar que é uma extensão de mim, que se eu perder aquilo, eu me sentirei diminuído. Eu não serei mais a mesma pessoa. Legal isso. Eu acho bem bacana essa possibilidade de você se encontrar e perceber. Enquanto nós não conseguirmos entender quem nós somos em essência, esse movimento egóico vai continuar. Nós vamos sempre ter uma falta, um sentimento de falta dentro de nós. Falamos aqui um pouco da identificação com o material, com os bens adquiridos. Existe uma outra identificação que nós fazemos. Vocês são capazes de saber qual é essa identificação? Mais fácil ainda a gente se identificar com ela. Com o corpo, com o nosso corpo. Nós nos identificamos com o nosso corpo. Uma forte identificação. E como inicia isso? Inicia pelo gênero. As pessoas começam a se identificar desde criança. Menino, menina. E tem uma série de implicações disso, nós é que sabemos isso. As meninas são educadas de um jeito porque são meninas.
Os meninos educados de outro jeito porque são meninos. Não estamos olhando aqui para o ser. Para o ser integral. Quem é esse ser? Qual é a essência desse indivíduo? Que independe do gênero. Menino, menina, ou qualquer outro gênero. Independe. O que vale é o ser. O eu sou, a essência. Mas a partir dessa identificação com o gênero, começamos a ter e somos educados dentro de padrões condicionados de comportamento. Não é assim que acontece? Não bastasse isso, eu começo um pouco mais à frente a me identificar com a aparência do meu corpo. Eu começo a olhar para o meu corpo e achar que falta alguma coisa. Eu preciso ir para a academia para adquirir um corpo escultural porque eu não estou satisfeito com o meu corpo. Ou ao contrário, eu tenho um corpo perfeito. Sou lindo, maravilhoso. Eu me identifico com isso. E passo a acreditar que eu sou isso. Este corpo, que pode ser maravilhoso, um corpo perfeito. Qual é a grande questão aí? Nós vamos ter sempre o mesmo corpo? Ou eu terei sempre a capacidade de fazer exercícios físicos e manter o mesmo corpo de quando eu tenho 20 anos? Claro que não. Claro que não. E o problema começa quando os atributos começam a diminuir. A beleza física começa a desaparecer. Meu físico já não é o mesmo. Meu rosto já não é o mesmo. Aí todos nós já presenciamos essas crises, próximos de nós ou não. A crise existencial. Aí eu começo a correr desesperadamente para ver se eu consigo enganar o tempo. Porque afinal de contas, se eu perder a minha estética, a minha beleza plástica, não serei mais eu. Então eu tenho que correr contra o tempo. Porque eu sou esse corpo que eu estou identificado com ele. Corpo perfeito. E se não está atendendo aos padrões de beleza, eu vou correr atrás disso. Só que vai chegar um tempo que isso também não vai mais adiantar. E talvez por isso que quando a gente vai alcançando a maturidade, nós vamos ficando velhos. Essa semana teve o dia do idoso. Nós nos tornamos idosos, nós começamos a ter outros valores. Começamos a nos desenvolver. Desenvolvimento pessoal mesmo. Não resta mais nada a fazer. Ou então eu vou viver numa crise de depressão, de não aceitação, a crise dos 50, a crise dos 60 e infinitas crises atribuídas à minha perda física e estética. E aí algumas pessoas são mais privilegiadas e tiram disso um bom proveito. E outras vivem em crise ou em depressão. E a partir daí, mais uma vez, começam a surgir mais doenças que ainda assim vão impossibilitar mais e mais e mais e mais.
eu manter a minha plástica e a minha identificação do bonitão. Na contrapartida tem outro tipo de pessoa que se identifica com um corpo não sadio. Como assim? Sabe aquela pessoa que tem algum problema físico e privilegia esse problema, assumindo essa identidade, porque ele começa a perceber que as pessoas dirigem mais atenção a ele, cuidam mais dele. Quando ele vai no médico, ele é muito bem tratado. E ele passa a acreditar que essa identidade de uma pessoa querida, ele precisa continuar sendo sofredor para adquirir atenção e reconhecimento das outras pessoas. Ele adquire essa identidade. Qual a identidade dele? De um corpo sofredor. Não é a identidade essencial de quem ele é de verdade. O ser. E aí ele mantém e ele alimenta isso enquanto der. Rapidamente falando sobre a identificação do corpo, isso se expande por infinitas áreas. Existe uma outra identificação. Identificação com a personalidade, com a nossa personalidade. Quem nós somos a partir da nossa personalidade. Os meus comportamentos, as minhas motivações, as minhas estratégias, motivações. E eu acredito que eu sou isso. E também, em alguns momentos, eu me sinto orgulhoso de ser isso. Também não sou eu. Não é o eu sou. A essência de quem eu sou. O ser. É apenas uma personalidade manifesta. Mas eu também passo a acreditar que eu sou isso. E hoje existem trabalhos de desenvolvimento para que eu comece a trabalhar a partir da minha personalidade. Rumo à essência. E quando nós falamos buscar a essência, voltar para casa, que será a pessoa que nós estamos buscando? Estamos exatamente buscando quem nós somos. A nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência. Que não está ligada aos meus bens, não está ligada ao meu corpo e muito menos à minha personalidade. É exatamente assim que acontece. Eu vou criando identificações e me perdendo de quem eu sou de verdade. Tudo isso por conta de algo que damos o nome de ego, de pensamentos. Pensamentos e pensamentos e pensamentos. O nosso ego, os nossos pensamentos, tudo que ele não gosta é de presença. Estar em estado de presença. Ele não sabe como fazer isso. Então, esses infinitos pensamentos que ficam em nossa cabeça, ou são de futuro, planejamentos, medos, ansiedades, ou então de lembranças, saudosismo. Ah, que saudades daquela época. E a única coisa que é real, que é o momento presente, o ego não sabe lidar com isso. Os pensamentos não sabem o que é isso. Estar em estado de presença. E o ego não gosta disso. Porque a partir do momento que eu começo a ficar mais em estado de presença, eu estou me desvencilhando do ego.
Estou conseguindo me aproximar de quem eu sou, da minha essência, do eu sou, do ser, da essência. Estados de presença é o caminho. Mas o ego não gosta disso. E ele usa de todos os artifícios para que nós não consigamos ficar em estado de presença. É ou não é, pessoal? Não é isso que acontece? Ou eu fico no futuro, ou eu fico no passado, ou pensamentos que não dizem nada, um amontoado de pensamentos que não nos dizem nada. A única coisa que é real e que está totalmente alinhado com a minha identidade, quem eu sou, é o estado de presença. O que mais importa é nós entendermos que nós não somos só o exterior, o corpo, os bens, os comportamentos. Nós somos uma essência, um campo, um corpo energético, vivo, o tempo todo vivo, em estado de presença. Nós não nos conectamos com esse campo, com essa energia. No século XVII, por volta de 1637, René Descartes, através dos seus estudos e deu início ao iluminismo, ele lançou o pensamento Je pense donc je suis. Penso, logo existo. Ele, na época, ele achou que ele tinha encontrado o caminho da essência. Na verdade, o que ele descobriu ali foi o ego. Penso, logo existo. Penso que sou essa identidade. E não é isso. 300 anos depois, um outro filósofo francês, Jean-Paul Sartre, foi olhar para isso novamente. E aí ele começou a entender, trazendo para a época dele, 1900 e alguma coisa, 1930, o entendimento de que a consciência que afirma eu sou não é a consciência pensante. Não é o nosso volume de pensamentos. E sim uma consciência observadora. É uma consciência externa, uma consciência, é o que nós chamamos de metacognição. Eu uso bastante esse termo. Vamos imaginar que tem alguém aqui nos observando. Isso é a metacognição, uma observação externa, um pensamento sobre o meu pensamento. E Sartre começou a perceber isso quando ele olhou para eu penso, logo existo, que era o ego. E na hora que eu tenho esse pensamento de quem eu sou, é uma observação do meu pensamento, não é o pensamento. É o observador dos meus pensamentos. E quando nós praticamos estados de presença, meditação, mindful, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo com que eu aprenda a observar os meus pensamentos. Um pensamento observando o meu pensamento. E também consigo ficar no meu corpo em estado de presença. O objetivo das práticas meditativas se resume a isso. Eu conseguir ficar em estado de presença para que eu consiga observar meu fluxo de pensamentos. E com isso eu consiga me aproximar de quem eu sou de verdade. Na minha essência do eu sou. Do ser. E não do ter.
Que, mais uma vez, não tem nada errado ter. Desde que eu saiba que aquilo não sou eu. Bacana isso, né, pessoal? E eu não quero me estender muito, os meus bate-papos costumam ser o mais breve possível, porque se eu tenho assunto aqui para a gente falar por horas a fio, mas a minha intenção aqui é nós entendermos esse eu ilusório, quando eu me perco nos materiais, quando eu me perco em meu corpo, quando eu me perco na minha personalidade. Nada disso sou eu. E eu consigo fazer um bom caminho de auto-observação. Primeiro eu começo a me observar de forma honesta, e a partir desta observação eu consigo perceber em que ponto eu estou. A partir desse momento eu começo a adquirir a minha real identidade, que na falta de tudo isso, do meu corpo jovem, sadio, dos meus bens materiais, da minha personalidade, aí sim sou eu, despido de tudo, a essência. Esse é o conhecimento espiritual. Esse encontro com você mesmo, que o espiritual não está lá, não está aqui. E aí quando você começa a fazer esse caminho, você começa a ter encontro com a sua essência, com o seu ser, um encontro espiritual, com a sua própria alma. Simples assim. Eu gostaria, para a gente começar a encerrar aqui, fazer uma prática para a gente perceber que corpo, que campo energético é esse que nos permeia, que faz parte de nós, e que esse sim é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira identidade. Não o eu ilusório, o eu verdadeiro, que habita em mim o tempo todo e está, é uma coisa só. Não é isso aqui. O eu sou eu. A minha identidade sou eu integral. Sem nenhuma dependência. É aquilo que eu costumo dizer, eu conseguir ser feliz comigo mesmo. E as coisas externas vão contribuir para a minha felicidade. É só isso. É só isso. E para que isso comece a acontecer, eu preciso ter um movimento de aceitação. A partir do momento que eu aceito as questões do eu ilusório, eu começo o meu caminho de desenvolvimento. A partir do momento que eu percebo que coisas externas eu estou associando como sendo eu, e que se eu não tiver aquilo, eu não estarei mais inteiro, aí sim eu começo o meu caminho de desenvolvimento e as minhas práticas. Enquanto eu não aceitar isso, fica muito difícil eu conseguir trilhar um caminho de desenvolvimento, um encontro com a minha essência, quem eu sou. Isso independe de técnica de autodesenvolvimento que você use. Em todas as técnicas, todas as sabedorias de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, começam por aí. Essa palavra, aceitação. Quando eu consigo enxergar quem eu não sou, eu começo a perceber quem eu sou. É assim que a coisa se manifesta. Bastante feliz aí com... Estou vendo algumas pessoas entrando aí, pessoas que eu conheço, outras eu não conheço, várias pessoas que fazem parte aí dos meus amigos. Bem gostoso tê-los aqui comigo, para que eu possa compartilhar este pouco de conhecimento sobre esta área do eu ilusório, da nossa identidade, da nossa essência, do nosso ser. Eu vou convidá-los agora para experimentarmos esse campo energético vivo que somos nós. Se for ok para você, feche os olhos e leve a atenção para suas mãos.
Ao levar a atenção para suas mãos, muito provavelmente algumas pessoas vão começar, mesmo de olhos fechados, sentir a energia que permeia a sua mão e perceber as suas mãos energéticas. Você de olhos fechados, levando a atenção, você começa a perceber a forma da sua mão. Se você aproximá-las, você sente aí, inclusive a energia das suas mãos, que não estão só nas suas mãos. Aí vou ficar um instante em silêncio para que você observe de olhos fechados as suas mãos. Leve a sua atenção para seus pés agora. Você é capaz de perceber a forma, a temperatura dos seus pés, se tem alguma coisa que incomoda, e a energia que está presente aí nos seus pés. Talvez o fato de você estar com a sua atenção neste momento nas suas mãos e nos seus pés, você possa sentir um leve latejar ou um leve formigamento. Porque você está colocando a sua atenção, direcionando a sua atenção para esta parte do seu corpo. E enquanto você faz isso, você está em estado de presença. Você está presente, observando suas mãos, também junte seus pés. E junte qualquer outra parte do seu corpo que você queira nesse momento. E você começa a perceber, de forma bastante sutil, se você ainda não tem essa experiência, que você é capaz de sentir a energia percorrendo essa parte do seu corpo que você está colocando atenção agora. Pessoal, vamos partindo para o encerramento dessa prática. Esse é o momento, de forma tranquila, vá abrindo os olhos. Você acaba de experimentar um momento de presença. Isso é estar presente. É a partir dessa experiência de sentir o seu corpo, a energia do seu ser, de quem você é, você começa um caminho de desenvolvimento. Mas é preciso a constante auto-observação. E a observação do seu próprio pensamento. O pensamento observando o pensamento. A metacognição. Você tem início a um trabalho de desenvolvimento. Sem isso, para mim é muito difícil eu conseguir desenvolver-me, conseguir acessar a essência do ser. Tudo começa por aqui. Essa conexão com a minha real identidade e não com o meu eu ilusório, com o meu eu real, que independe de corpo, de bens adquiridos e de personalidade. É apenas a essência que habita em nós. O eu sou, o ser. Pessoal, muito bom ter tido vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar o pouquinho de conhecimento que eu tenho dentro destas áreas e poder contribuir para que você, cada dia, entenda um pouco mais do que se trata. E assim, vamos olhar para os nossos estados de presença. Vamos olhar, você que busca autoconhecimento e desenvolvimento, olhar para
aquilo que for mais verdadeiro para você. Programas de meditação, imersão em meditação, pequenos retiros de meditação, práticas de presença, práticas de mindfulness. É preciso que nós tenhamos algumas destas práticas. Ou práticas corporais conscientes. É um bom caminho também. E a gente consegue aproveitar o momento que eu vou para a academia, o momento que eu caminho, para fazer essas pequenas práticas. Pessoal, mais uma vez eu me coloco aqui à disposição de vocês. Mantenham contato comigo através das redes sociais ou do meu próprio WhatsApp, que é disponível aí nas redes sociais também, para a gente bater um papo. Estou encerrando este bate-papo bastante feliz de ter conseguido transmitir um pouco deste conhecimento, que certamente vai facilitar a sua vida. Essas pequenas práticas, como essa que nós fizemos aqui no final, é de grande valia. Começa fazendo 1 minuto por dia e vai aos poucos estendendo isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por permitir que eu entre em vossa casa ou em vosso escritório e consiga levar a minha mensagem de conhecimento, a minha mensagem de autoconhecimento, desenvolvimento e, acima de tudo, um pequeno caminho de um encontro do ser, da sua verdadeira identidade, do seu verdadeiro eu, e não continuar vivendo no seu eu ilusório. Um grande abraço para vocês, uma boa noite.